Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, analista CNPI fundamentalista. Hoje é dia 27 de novembro de 2017 e vamos começar mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma dúvida aí que as pessoas acabam perguntando bastante e semana passada acabou ficando mais recorrente por causa do desdobramento de Localiza. Então, nesse vídeo eu vou aproveitar para falar de alguns eventos aí societários que às vezes acontecem com as ações e a gente vê que tem uma variação grande de preço, a gente fica sem entender muito porquê. Então, hoje a gente vai falar sobre desdobramento, sobre grupamento e sobre bonificação de ações. Já curtam lá o vídeo, se inscrevam no canal. Bom, primeiro nós vamos começar falando aí sobre as três formas de eventos societários aí, desdobramento, que também é chamado de split em inglês, grupamento, que também é chamado de implit, e a bonificação de ações aí. Então, o desdobramento nada mais é do que a empresa que quer conseguir liquidez nas ações dela, porque as ações se valorizaram muito, divide as ações dela em várias partes. Se a empresa tiver, por exemplo, 20 milhões de ações a um determinado valor, como Magazine Luiza tinha, em torno de 20 milhões de ações a R$500, por exemplo, ela dividiu por 8, ela passou a ter 160 milhões de ações, mais ou menos isso, está um pouquinho mais, por 1/8 de 500, 62,50 naquele período lá. Agora a Localiza fez a mesma coisa, só que ela fez por 1/3. E aí o que acontece? O que o investidor ganha? Uma pessoa que tenha 100 ações de Localiza, ela passou a ter 300 ações de Localiza, só que o preço da Localiza caiu, por exemplo, de R$60 para R$20. Então a gente vê que no final das contas o investidor tem a mesma quantidade de dinheiro. Ele tem 100 ações por R$60, que dá R$6.000, ou 300 ações a R$20, que dá os mesmos R$6.000. Tá? A gente tem aqui na própria aba da Bolsa de Valores, BMF Bovespa, e na aba Consultas, a gente consegue vir aqui, ó, dividendos e outros eventos corporativos. Abre aqui os últimos dias para a gente ver. A gente vê que esse de Localiza aparece aqui no dia 23/11. Você clicando aqui, você consegue ver essas informações. Então, a gente vê aqui, ó, fator de grupamento 200%, que é exatamente isso, né? Você aumenta 200%. Então, você tem você passa a ter 3 ações aí. E, além disso, ó, teve uma outra questão lá, ó, proventos em ativos, bonificação, lá atrás em 25 de abril, em Localiza. Se a gente quisesse ver Magazine Luiza, a gente poderia também, só que aí não tem aqui direto. Ó, só vai até o dia 21/11, só pega os últimos 4. Então, a gente teria que vir aqui em empresas listadas, pegar aqui no M, que é Magazine Luiza, procurar aqui o nome dela, Magazine Luiza, e eventos corporativos. A gente deve chegar em uns 700% ali, ó, de desdobramento 700. Mas a gente vê que Magazine Luiza, essa mesma empresa que fez um desdobramento agora de 1 para 8, ela fez um grupamento lá atrás, 30 de setembro de 2015, de 0,125. Então, o que é o grupamento? O grupamento é exatamente o oposto do desdobramento. Ele é uma opção que a empresa tem para ela reduzir o número de ações no mercado que ela tem. Exatamente para a ação não ficar muito barata. Então, por exemplo, uma ação que já está valendo R$1, por exemplo, ou 80 centavos ou 70 centavos, acaba que se ela cair 2, 3 centavos um dia, ela cai 5, 6%. Para evitar esse tipo de coisa, a empresa pode pegar e agrupar, como fez a Magazine Luiza, como fez a Gafisa também em abril, lá atrás. Então, a empresa diminui o número de ações. Então, vamos imaginar a mesma coisa. Uma empresa tem 100 milhões de ações. Ela passa a ter 10 milhões de ações e aí cada uma vale 10 vezes mais. Se cada uma valer 70 centavos, elas passam a valer R$7.
Então agora cada centavo que cai já não é mais um problema tão grande para a empresa, né? Não é um problema tão grande para o investidor da empresa, então pode atrair mais investidores. Por que uma empresa faz desdobramento e grupamento se não vai ter nenhum ganho para o acionista diretamente? Por que ela gasta dinheiro com isso? Ela faz esse movimento para dar liquidez nas ações dela. Então, uma empresa, por exemplo, igual a Guararapes hoje, ela já tem uma ação valendo R$160. Então, a gente pega o fracionário de Guararapes e o mercado padrão, eles têm liquidez aí mais ou menos semelhantes. Tem dias, inclusive, que o fracionário tem mais negociação do que o lote padrão, porque um lote padrão de Guararapes já está R$16 mil. E Magazine Luiza tinha um lote que já estava R$50 mil. Então, era quase tudo no fracionário. Então, o que ela fez? Ela pegou e reduziu isso. Então, hoje você compra um lote de Magazine Luiza por R$6 mil aí. Tá? Então, isso é importante, é para dar liquidez. Mas, no final das contas, o investidor não ganha nada, né? Assim, ele não tem nenhum ganho pecuniário. E a bonificação de ações, aí já é um pouco mais complicado e ela tem um ganho para o investidor. E a melhor forma da gente falar sobre bonificação aí seria a gente falar sobre a empresa Cielo. E o que acontece com a ação? Tá? Vamos explicar agora o que é a bonificação. A bonificação é o seguinte, uma empresa, ela, se for lucrativa, ela vai gerando lucro ao longo do tempo. Então, dentro do mesmo exercício social, ela cria ali no patrimônio líquido dela uma linha chamada lucros acumulados. Quando termina o ano, existe uma proposta do Conselho de Administração que é votada em assembleia e esses lucros acumulados podem ser distribuídos como dividendos, podem fazer parte de alguma reserva de lucros, reservas para investimento, reservas para contingência, enfim, vão significar reservas de alguma coisa. E a empresa pode fazer reservas de capital também. A partir do momento que em um determinado ano ela já tem muita reserva de capital, ela pode fazer com que essas reservas de capital virem capital. Então ela transfere essa reserva para o capital. E ela pode fazer isso sem custo nenhum, o que não iria gerar nenhum ganho para o acionista, ou ela pode fazer isso com custo unitário atribuído. E esse custo unitário atribuído a gente consegue ver aqui em Cielo. Itaúsa também teve de 2011 a 2016. Eu estou pegando Cielo porque ela sempre aqui bonifica em 20%. A gente vê que em 2014, inclusive, bonificou 100% e a gente vê esse custo unitário atribuído aqui do lado. O que significa? Vamos imaginar que no dia 11 de abril de 2017 você tivesse 1.000 ações de Cielo e ela bonificou 20%. O que acontece? Você vai passar a ter 1.200 ações. O preço da ação vai cair 20% também. Então, no final, você também não vai ganhar nada com isso, tá? Em termos de preço de ação e em termos de quantidade de ação. Então, o que acontece? Você tem R$30 mil de qualquer forma. Só que você pode lançar esse custo unitário atribuído no imposto de renda. Tá? A própria Cielo ela explica aqui embaixo como é que faz isso. Então você tinha 1.000 ações, você passou a ter 1.200. Você ganhou de bonificação 200 ações nesse exemplo que a gente tem. Essas 200 ações vezes 2,65 vira aqui, ó, que a gente está vendo R$530. E esse R$530 você consegue lançar lá como isento no teu imposto de renda. Então, serve aí como uma bonificação que você consegue lançar no imposto de renda. Então, acaba que a bonificação tem essa vantagem aí frente ao desdobramento e ao grupamento, que tem única e exclusivamente a intenção de dar liquidez nas ações da empresa. Enfim, pessoal, eu queria agradecer aí a todos por estarem acompanhando esse vídeo. Avisar para vocês que agora, às 9 horas, a gente vai ter um hangout aí, um bate-papo que é imperdível com o Thiago Reis da Sono Research. Agradecer também as mais de 50 pessoas que acabaram assinando a área de membros nessa promoção de Black Friday.
está sempre tentando incluir aquelas pessoas que querem experimentar, né, o produto. E agradecer aí a todos de novo. Quem não conhece ainda a área de membros, está aparecendo aqui embaixo o endereço. Quem não conhece o site ainda, www.dicadehoje7.com. Muito obrigado a todos, abraços e bons investimentos.